Bom dia, Jaraguá do Sul, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Brasil, bom dia, outras nações. Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo, mais um devocional. É o meu entendimento da palavra, portanto, é muito, muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta ou que após o vídeo você venha a ler a Bíblia, né? Para que você tenha o teu entendimento, para que o Senhor fale contigo. Eu digo e repito, sempre que a gente vai fazer um devocional com outra pessoa, num livro, Café com Deus Pai, Café com Jesus, o Devocional da Mulher, qualquer devocional que você compre um livro pronto, eu não tenho por conta desse pensamento, nós temos que entender que foi Deus que falou com a pessoa naquela hora, naquele momento, mas falou direcionadamente com ela. Então, para quem é um novo convertido, é super válido fazer um devocional com outra pessoa, né? Ter o entendimento de outra pessoa, porque assim você também vai pegando a linha de raciocínio bíblica, a cosmovisão do reino, né? Conforme a Bíblia vai nos direcionando. Mas é muito legal quando você passa a fazer seu próprio devocional, você abre em uma palavra, seja ela direcionada pelo Espírito Santo, às vezes fica com aquele versículo na mente, e você pensa, puxa, por que eu estou com esse versículo na mente? Aí você vai lá ler e tem um entendimento incrível, seja porque você resolveu ler a Bíblia toda, ou está fazendo algum tipo de estudo específico, e o Senhor vai falar contigo através da palavra de Deus. E aí, quando ele fala, cara, quando o Espírito Santo ministra uma coisa que você não entendia e passa a entender ali, você fica realmente extasiado, um êxtase que não tem medidas dentro de você. Eu imagino que o nosso espírito ele seja assim, sem medidas também, bem como Deus, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E então você passa a ficar avivado, você começa a entender da palavra dele. E a gente vai falar sobre confiança hoje. Confiar apenas no Senhor seu Deus. Isso é de extrema importância. E eu vejo nos dias de hoje que é exatamente o que afasta as pessoas do Senhor, a falta de confiança. E, Josi, você confia em Deus o tempo todo? Cara, em espírito. Porque na carne, meu amigo, agora mesmo, antes de entrar para gravar ou para fazer a live, né? Porque eu sempre gravo e faço live ao mesmo tempo, eu declarei para o Senhor, Senhor, faz de mim a tua boca, por mais que eu sinta que eu através de mim, o que vai passar de bom através de mim, sabe? Sendo a pessoa que eu sou, sendo as coisas que eu já fiz, mas pela fé, em espírito, eu creio que o Senhor vai me usar abundantemente nessa manhã. Então, pela fé, eu venho trazer a palavra para vocês. Pela fé em espírito. Por isso é importante a gente andar em espírito, né? Porque a carne está sempre militando contra o espírito. E se teu espírito está fortificado, alimentado e avivado, então nós andaremos por fé e não pela vista, né? Que é o que a carne depende. A carne depende sempre de estar andando pela vista. Então vamos lá. Hoje pela manhã eu acordei e aí eu tenho várias Bíblias espalhadas pela casa. Eu olhei a Bíblia que estava do lado da minha cama, que é essa daqui, que é numa versão NVT que eu ganhei de uma tia minha. E aí eu abri aleatoriamente e eu li esta mensagem aqui, que é o chamado para confiar no Senhor. E aí eu vou pegar a minha Bíblia, que é a Bíblia que eu faço devocional, que é essa daqui, e eu vou fazer essa leitura com vocês e trazer o entendimento. Porque assim que eu li isso ali, eu falei, caraca, hoje eu não vou ler Josué, hoje eu vou ler Isaías. E leitura de profeta, de livro de profeta, principalmente Isaías, que é um dos profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, você leva muita surra nesses livros. E eu gosto. Por que, que eu gosto? Porque quando você chega, quando você é recém-convertido, você chega na igreja, você vai ganhar uma palavra de amor. Só que somente a palavra de amor não vai te trazer mudança. Você tem que levar surra, surras espirituais, para que haja um transformar. Porque aí o Espírito Santo vai ministrando em você, você vai dizendo, caraca, isso é muito real. Alguém me pediu uma palavra específica para a Bahia. E eu acredito, era Leandro o teu nome, né? Eu acredito que essa palavra vai falar contigo, imagino que tu seja da Bahia, e com todo o povo específico de lá, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ali na Bíblia NVT está confiem no Senhor e aqui está temam a Deus. Então presta atenção. Isaías 8, do versículo 11 ao 22. Então, quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Isaías 8, a partir do versículo 11. Vamos lá. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo, ele disse. Cara, aqui já fala com o Brasil de forma tamanha, ainda mais a gente vivendo hoje, que seria a data no calendário específica do dia do carnaval, seguindo esse calendário, né, a agenda de Satanás,
Isso aqui fala demais com o Brasil no dia de hoje. Então eu vou repetir o versículo 11 para que vocês continuem meditando, vão sentindo a presença do Senhor. Inclusive eu quero orar e pedir para que o Espírito Santo esteja aqui sobre mim. Convido o Espírito Santo, vem e esteja sobre mim. E sobre cada pessoa que está nessa live, e sobre cada pessoa que está assistindo o vídeo posteriormente, Pai. Esteja nas suas salas, nos seus trabalhos, dentro dos seus carros. Eu não sei onde eles estão assistindo esse vídeo, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor também vai entregar esse vídeo para a pessoa específica que o Senhor queria que eu ouvisse essa palavra. O Senhor tem trabalhado muito comigo na questão de multidões. Então, ainda que sejam poucas pessoas, eu sei que o Senhor está trabalhando especificamente com ela. Esse vídeo poderia ter milhões de visualizações, mas talvez ele tenha pouco porque o Senhor quer falar contigo de forma específica. Eu acredito muito nisso. E o Senhor tem trabalhado comigo nessa questão também. Eu estava acostumada a falar para muitas pessoas. E as minhas visualizações, stories, têm diminuído muito. Mas por que esse meu Instagram tem crescido muito? É com o Senhor, né? O que eu posso mudar? Eu só posso seguir o que o Senhor tem pedido para mim. Então vamos continuar a leitura bíblica. Continue em espírito. Esforce-se para ouvir e ver tudo em espírito nesse momento. Então, de novo, o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama de conspiração. Nós tivemos um desfile aí na Sapucaí que fala justamente de uma opressão sobre, exemplo, ter uma família tradicional. Então, não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Ordem e lei é o que o Senhor nos pede, né? Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O que isso quer dizer? Eles temem coisas que são desse mundo. Nós, a Ângela está pedindo para repetir a passagem, é Isaías, capítulo 9, versículo 11 em diante. Isaías 9, versículo 11 em diante. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Eles vão temer a fome e nós teremos provisão de onde nós nem sabemos exatamente de onde esperar. As pessoas vão temer a morte, mesmo diante da morte, nós sabemos que não precisamos temê-la, porque se não for nosso tempo, o Senhor nos retirará daquela situação. E se a nossa vida puder ser usada para glorificar o reino, amém. Que assim seja. Nós temos testemunhos de muitas pessoas que acabam morrendo pelo nome do Senhor Jesus, e em seguida as próprias pessoas que levaram elas a desviver, tem coisas que eu não posso falar aqui no Instagram nem no YouTube, em seguida as pessoas que levam essas pessoas a perder suas vidas são convertidas. Então, quão valioso nós somos para o Senhor nos usar de tamanha forma. Porque quando a gente valoriza demais essa vida aqui, esse é o ponto. A gente não está pensando no que há de vir, porque o que há de vir é o que é importante, o que há de vir é que é maravilhoso, e o que há de vir é que é a eternidade. E aqui é apenas uma passagem. Nós somos estrangeiros, não somos daqui. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Mas Deus não é amor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Jesus veio como um cordeiro, onde todo mundo podia passar a mão, pegar no colo, fazer carinho, mas ele voltará como um leão, rugindo. O tempo do cordeiro, breve, acabará. E quando acabar, ele voltará como um leão. E isso é muito forte. Quando eu entendi essa passagem sobre o cordeiro e o leão, eu fiquei assim, uau. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E tudo que houver de pecado, hoje, ele queima para nos limpar. No dia que Jesus voltar, ele queimará pela eternidade. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. As pessoas... Eu acredito que esse versículo 14 fala de muitas formas, com muitas pessoas, mas a gente vê uma igreja hoje corrompida. Nós vemos pessoas deturpando o evangelho. Nós vemos pessoas pregando com o evangelho na mão, como se aquilo que estão falando estivesse no evangelho, fazendo os pequeninos pecar. Exemplo, a igreja inclusiva. Não tem como, o evangelho não sustenta o argumento de igreja inclusiva. O evangelho também não sustenta uma questão política de esquerda.
Porque você passa a seguir uma agenda, que é a agenda da esquerda, que vai contra o evangelho. Como remover um bebê de dentro da barriga de alguém. Vai contra o evangelho. Como deturpar a família, pai, mãe e filhos, conservadora. Vai contra o evangelho. Isso são só duas coisas, a gente pode falar de muitas mais. O fundador da ideia de esquerda é Karl Marx. Karl Marx, escritor de vários poemas satanistas. Então, como que eu posso ser um apoiador de ideias as quais vão contra o evangelho, me dizendo cristão? Ainda ontem alguém comentou num vídeo meu, dizendo como que alguém de direita pode ser cristão. Eu faço a mesma pergunta com relação à esquerda. Eu não estou dizendo que a direita tem todas as respostinhas do mundo, nem que todas as pessoas que representam nos representam. Mas nós precisamos estar o mais coeso com a Bíblia. Sempre, sempre. E acreditar que nós, de alguma forma, podemos escolher pessoas que possam nos representar e fazer uma mudança incrível no Brasil, porque o Brasil é um país realmente maravilhoso, lindo, muito rico, a ponto de nós ainda estarmos sobrevivendo diante de tamanho buraco no orçamento desse país. Então, continuamos. Jesus vai ser a pedra de tropeço para essas próprias pessoas. É isso que está dizendo no versículo 14. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Alguns deles trazidos para Cristo, outros apenas separados daqueles que estão em Cristo para que não corrompam. Tem coisas, estava até discutindo sobre isso com a minha família esse final de semana, por que algumas pessoas podem fazer algumas coisas e outras não. Exemplo, com relação à alimentação. Hoje, no Novo Testamento, nós podemos desfrutar do alimento que a gente quiser, nada é impuro, porque Deus deu uma visão a Pedro onde dizia que tudo era lícito para que comêssemos, porque tudo foi ele que fez. Mas algumas pessoas são proibidas pelo próprio Senhor de comer, por exemplo, porco, de comer algumas frutas, agora não lembro quais são. E aí você me pergunta, mas por que algumas pessoas são? Como Paulo disse a Timóteo, eles podem, você não. Para algumas pessoas, Deus separa coisas diferentes, porque talvez uma gama maior de uma vida um pouco mais frouxa os levaria a tropeçar. Ou, para que a pessoa viva tamanho projeto que Deus tem para ela, ela precisa que certas coisas sejam separadas da sua vida. Então, assim, ó, o que às vezes não é uma regra para todo mundo. O que é regra é a lei, é aquilo que Jesus disse: pode, pode, não pode, não pode. Agora, o que algumas pessoas vão fazer nem sempre é para você, tá certo? Como é que eu sei quando é para mim? Ah, meu filho, se o Senhor, seu Deus, quiser que você pare de comer carne de porco, ele vai ser bem claro contigo. E tu vai parar. Porque tu vai ficar constrangido toda vez que tu quiser comer. Então, é por isso que eu digo, estejamos sempre andando em espírito, para que o Senhor te diga o que fazer e não outra pessoa. Tá certo? Continuando. Versículo 16. Guarde o mandamento com cuidado. Acabei de falar isso. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Guardem a lei. Mas Jesus já veio. Mas quando Jesus veio, ele disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus disse isso. E ele ainda adicionou 2 novos mandamentos. E ele piorou, porque ele deixou um pouquinho mais apertado o mandamento. Por exemplo, antes, se você adulterasse, se deitasse com outra mulher, com outro homem, você estaria cometendo adultério. Quando Jesus veio, ele disse: e digo mais, se olhar ou se pensar em outra mulher ou outro homem, já estará pecando. Se seus olhos pecarem, arranque seus olhos. Então Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E ele deixou as coisas bem mais afiadas. E eu gosto muito disso. Porque assim não tem aquele que anda em espírito cristão, ele não tem, sabe, a estrada é estreita mesmo. Tem que andar como se estivesse andando em cima do muro, um pezinho na frente do outro. E de repente você já pisa fora do muro, você já cai. Tá entendendo? É uma ponte, a cruz é uma ponte de uma estrada bem fininha mesmo. E é uma ponte por quê? Porque antes da cruz nós tínhamos um abismo entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo se deitou naquela cruz e construiu uma ponte para que pudéssemos atravessar esse abismo. Mas a ponte é bem fininha. Ela é bem estreita. A passagem é bem estreita. Então a gente tem que estar em espírito, atentos, vigilantes. Tá certo? Esperarei pelo Senhor, versículo 17 diz, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Quer dizer, tá vendo? Continue esperando. Não tá vendo? Continue esperando. Continue esperando.
Aqui estou com os meus filhos que o Senhor me deu em Israel como sinais e símbolo da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Versículo 18, vou ler de novo. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu em Israel como sinais e símbolo da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quantas ovelhas você tem feito? E eu vou ser sincera com vocês. Dos 5 ministérios que Jesus Cristo nos deu, que é o pastoreio, o profético, evangelístico, apostolado e mestre, o meu ministério é o evangelístico. E o evangelista, ele cata as ovelhas e coloca perto do pastor, porque o evangelista não sabe pastorear. Mas é isso, de alguma forma você vai fazer ovelha. De alguma forma você vai fazer ovelha, ainda que por pouco tempo. O evangelista, ele, por exemplo, faz ovelhas por pouco tempo, porque ele está pegando de um lugar, ele está indo saquear o inferno. É o que o evangelista faz, eu acho lindo isso. O evangelista, ele entra no ambiente infernal, ele entra nas trevas, ele está no meio do povo. O ministério evangelístico é para eclesiástico. A palavra para é lateral, sabe? Anda na lateral, anda junto, mas não está dentro, está junto. Não quer dizer que o evangelista não tem uma igreja. Pelo contrário, todos precisam ter uma congregação, precisam ter pastores. Mas o evangelista, o ministério dele é para eclesiástico, é fora da igreja. Porque dentro da igreja ele não precisa evangelizar ninguém. Lá dentro tem pastor para isso, tem apóstolo para isso, tem mestre para isso, tem profeta, certo? O evangelista age fora da igreja. O evangelista, deixa eu ver, primeira live que estou assistindo sua, tenho certeza que Deus tentou uma mensagem muito boa. Obrigada. Tá me trazendo uma confirmação, porque antes de entrar na live eu estava pensando, meu Deus, quem sou eu? E o que de tão importante eu posso falar? Mas amém, que o Senhor Jesus continue me usando, porque eu sei que não tem a ver comigo, porque dependesse de mim eu ia estar falando aqui para vocês de coisas do mundo, com toda certeza. Então, o ministério evangelístico, ele vai fora, ele vai buscar fora. Então, ele faz a ovelha do Senhor, traz para ele, traz para Cristo, e depois leva para a igreja. E eu costumo dizer, pega ela fora e joga na igreja. Mas é uma forma meio chula de falar, né? De almas e vidas. Então, vamos continuar aqui, versículo 18, já lemos 19. Quando disserem a vocês, procurem um médio, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui fala muito com relação à Bahia, que tinham falado antes, e com relação aos dias que nós estamos vivendo, tá? Vamos lá. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos que já morreram e murmure encantamentos, pois todos recorreram a seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Eu vou até ler na versão NVT aqui também, que foi a versão que eu li de manhã, que foi justamente o versículo que me chamou a atenção. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médios e aos que consultem os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Vou ler de novo. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorreram aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam, a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. De novo, Isaías vem dizendo, recorram à lei e aos mandamentos. Tudo que Deus nos ordenou, cara, é um manual. A Bíblia é um manual. Você tem dúvida, você consulta o manual. Perguntou pro teu pastor, porque no início a gente busca muitos pastores. Ai, pastor, o que eu faço aqui? O que eu faço assado? Mas, mano, chega uma hora que tu tem que se erguer, que tu tem que caminhar, que tá na hora de você fazer novos discípulos. Você não pode ser dependente o resto da vida do teu pastor. Não tem como você viver o resto da tua vida dependente de pastor. Porque eles precisam pastorear novas ovelhas. E você já deveria estar indo buscar novas ovelhas para eles pastorearem. A vida do pastor não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu dou graças a Deus que eu não tenho esse chamado. Amém. Aleluia. A menos que não hajam ceifeiros daqui a pouco e que falte essa mão de obra, e aí o Senhor faz o quê? O Senhor pega quem está disponível para fazer aquilo que já deveria estar sendo feito por outra pessoa. Isso acontece muito. Mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor me fará boca dele para que novas pessoas despertem para esse chamado. E que haja pastores suficientes, profetas suficientes, evangelistas em abundância, apóstolos em abundância e mestres em abundância para ensinar a palavra do Senhor para aqueles que estão chegando, amém? Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Versículo 21. Presta atenção, nós estamos falando muito sobre isso, gente. O que o Senhor está falando comigo no versículo seguinte, ele vem e arremata. Olha só. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o rei e o seu Deus. Então, isso aqui não é um recado para aqueles que deveriam estar levando a palavra para os famintos e não estão? Porque se eles amaldiçoarem o seu Deus, a culpa é de quem?
é daquele que não levou a palavra, é daquele que não alimentou quem estava faminto. E eu nem estou falando de alimento físico, pode ser também. Eu estou falando de alimento espiritual. Um dia eu tive um sonho, eu tenho muitos sonhos proféticos. Eu tive um sonho onde eu estava na Espanha. Importante sobre esse sonho é que o meu marido hoje ele mora na Europa, né, na França. E aí eu tive um sonho que eu estava na Espanha, mas a Espanha era a representação da Europa, né? E uma mulher me mostrava, ela disse assim, você chegou tarde, ela disse para mim. Agora não tem mais cereal. E ela falava do cereal, era arroz que tinha dentro de tachos grandes, assim, de cerâmica. E eu olhava dentro do tacho, tinha só um resquício de arroz lá no fundo. E aí eu olhava, nós estávamos num pátio enorme, assim, bem europeu mesmo. E no alto, no céu, sem nenhuma forma daquele relógio estar pendurado, era um relógio gigante. Ele, aquele relógio estava lá, não fazia barulho nenhum. E eu olhava para aquele relógio sentindo atraso, que eu estava atrasada. E o cereal é o que a falta de cereal, o quê? É a falta de alimento, palavra na Europa. E de fato, a Europa foi invadida pelos muçulmanos. E se não houver evangelismo naquele lugar, muito em breve, o cristianismo morrerá lá. E aí, depois que tudo morrer, ficará muito mais difícil pregar a Jesus Cristo do que já é hoje, entende? Então, não vou mentir, eu tenho fugido um pouquinho, só um pouquinho, porque eu não queria mesmo morar na Europa. E até é ridículo falar isso diante da situação que nós estamos no Brasil. Mas, amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Como é que é? O escolhido não tem escolha. Tem uma amiga minha que fala isso pra mim sempre. Ela fala pra mim, o escolhido não tem escolha. Olha só, gente, nós temos uma pessoa do Brasil que está na Suíça. Nesse momento, a nossa live é para as nações. Que incrível. Todas as vezes que eu recebi uma palavra de que eu pregaria para as nações, eu pensava que eu ia estar viajando pelo mundo, mas daqui mesmo, daqui da minha casa, daqui do Brasil, eu posso estar entregando essa palavra. Ah, temos a França também, a Jéssica. E a Vanessa falou, aqui na Suíça está cheio de muçulmano. A Europa foi invadida pelos muçulmanos. A Europa foi invadida pelos muçulmanos. E são pessoas das quais nós temos que ter uma empatia espiritual para poder pregar o evangelho. Quando eu tive na França, eu fiquei 3 meses lá, eu não preguei para muitas pessoas, eu preguei para 2, mas as 2 eram muçulmanas. E foi a primeira vez que eu tive uma palavra de conhecimento, que é quando você tem uma visão de alguém. Olha só que incrível que foi. Eu tinha ido numa cidade lateral, fui de trem, e daí quando eu cheguei em La Ciotat, eu tinha que pegar um ônibus para ir até a casa dessa conhecida minha. Aí eu entrei no ônibus e sentei do lado de uma moça, e ela começou a conversar comigo. E aí, como eu não sei falar francês ainda, eu já tinha uma frase pronta, que era, eu não falo francês. Aí eu dizia, je ne pas parler français. E aí ela perguntava, fala inglês? E que lá eles falam mais de uma língua, né? E eu não. Aí a gente começou a usar o tradutor para conversar, eu e ela. E aí a gente conversando, mas coisa assim, você é daqui, você é de onde? Tá indo fazer o quê? Eu falei, tô indo na casa de uma amiga. Ela falou, eu estou indo na casa do mon chéri. Ela falou, devia ser o namorado dela, né? E aí, tudo bem. E ela falou, anota, você tem Snap? Eles usam muito Snap, eles não usam Instagram lá. É, né? Meu excelentíssimo esposo tá com fone no ouvido, não tá nem me ouvindo. Eles usam muito Snapchat lá. Eu falei, não tenho Snap. Aí ela disse, então pega o meu WhatsApp. E eu peguei. E aí, tudo bem. Fui, passei, foi sábado de manhã, dormi na casa da minha amiga, domingo voltei pra casa, e domingo à noite, ou segunda à noite, eu via na minha cabeça, na minha mente. Você imagina assim, quando você tá pensando ou imaginando uma coisa, é assim mesmo, tá? Não parou o mundo, o sol não parou, sabe? Não aconteceu nada extraordinário. Na minha mente, eu via essa mulher chorando na cama. E eu pensei, como assim? Porque por que poderia estar pensando nela se eu conheci ela, né, um dia antes, não tive muita intimidade nem nada, mas eu vi ela chorando. E aí eu não dei bola, fui dormir e eu fechava os olhos e ela ficava na minha cabeça, mas estava assim, ó, incomodando que eu não conseguia dormir. Sabe quando você consegue tirar uma música da cabeça? Igual. Falei, tá bom, Jesus. Aí eu falei, vou mandar mensagem, perguntar se ela tá chorando. Mas e se eu pagar um mico? E aí que tá. É quando o nosso orgulho entra na jogada que a gente não consegue cumprir o que Deus está mandando a gente fazer. É quando a gente não consegue ser espiritual, quando a gente vai pelo nosso orgulho e não pela palavra que o Senhor está nos liberando. E aí o Espírito Santo disse assim, tá, você nunca mais vai ver ela. Se você errar, tudo bem, né? Aí eu falei, é mesmo. Uhum. Então, vou mandar uma mensagem. E mandei uma mensagem para ela e falei assim, você tá chorando? E ela me respondeu alguma coisa que eu não sei o que eu entendi, só sei que daí, depois que eu falei isso, eu consegui dormir. E deixei a mulher. 2 dias depois, estava eu de novo pensando nessa mulher, pensei, mas que coisa. Aí eu fui de novo, porque o que acontece? Às vezes o tradutor não traduz exatamente o que eles falam.
porque às vezes eles usam uma figura de linguagem, e aí você não consegue entender exatamente o que o tradutor está dizendo. Então, para que o tradutor traduza, você precisa falar exatamente o que você quer dizer. Você não pode usar figura de linguagem, né? E aí eu não tinha entendido o que ela tinha dito, então deixei pra lá. Mas 2 dias depois estava lá eu de novo, perguntando para ela, falei, olha, continuo vendo você chorando, você tá bem? Aí ela disse, você é vidente? E aí talvez na linguagem deles, daí eu falei assim, não, eu não sou vidente. O meu Senhor é Jesus Cristo, falei para ela. E ele diz que te ama, e ele tá me dizendo que você tá chorando. E aí ela ficou assim impressionada, ela ficou impressionada. E daí ela me disse, mas eu sou muçulmana. Eu falei, amém. Naquele dia, o que eu fiz? Eu plantei uma semente. Quem sabe? E Paulo diz isso. Pedro planta semente, Apolo... Eu não lembro exatamente o versículo, mas é mais ou menos assim. Pedro planta, Apolo rega, Paulo colhe. É sempre assim, alguém planta a semente, outro vai regar e outro vai colher. Um dia alguém plantou a semente em mim. Com o decorrer do tempo, alguém regou. Né? Poucas regadinhas, de vez em quando alguém regava, e em um dado momento, alguém colheu. Vocês entendem quão importante é falar do evangelho? Mesmo que aquela pessoa esteja se negando a ouvir, esteja negando a Cristo, nós precisamos pregar o evangelho, porque você está plantando uma semente. Mas aquela pessoa é uma bruxa, não importa. Você vai lá e vai dizer para ela, cara, Jesus me manda dizer, ele te ama. Para que ela saiba que não importa o que ela esteja fazendo agora, qual o estado que ela esteja nesse momento. Jesus ama. Não importa o que ela esteja fazendo, porque ela tem redenção. Ao longo do tempo alguém vai regar e vai falar da palavra para ela. Mas cada um. Às vezes você vai regar, às vezes você vai plantar, às vezes você vai colher. Eu já colhi vários. E aí você diz, caraca, aquela pessoa se batizou porque eu preguei para ela. Só que alguém plantou, alguém regou e você só colheu. A gente não faz nenhum serviço sozinho. No mundo espiritual, não tem como. Jesus nos mandou viver em igreja justamente para isso. Então, quando ele fala sobre igreja, ele não está exatamente falando sobre o templo, mas é no templo que nós podemos viver em igreja com os nossos irmãos. Mas não só dentro do templo, fora também. Fora também. E vou finalizar aqui com o versículo 22. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Ainda é tempo de pregar o evangelho. Ainda é tempo, ainda há tempo. Ainda dá tempo para hoje você fazer uma reconciliação com Deus, renovar a sua aliança. Senhor, até hoje eu fui uma ovelha, hoje eu quero ser teu soldado. Tem diferença. Tem diferença. Ovelha é cuidada, soldado guerreia. Sabe? Quando você vê um filme e você acha legal aqueles super-heróis, mano, o Senhor está nos forjando para isso. O Senhor tem nos forjado para isso. O Senhor nos deu uma ordem específica em Mateus 16:15. Vou abrir aqui rapidão. Aí eu não gosto dessa versão para isso. Deixa eu abrir outra. Quantas Bíblias vocês já viram aqui só em 20 minutos? Essa é a terceira Bíblia que eu tô abrindo. Marcos 16:15. Jesus não deu uma sugestão para ninguém, não. Ele foi específico. Ele nos deu uma ordem. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Batizarão, curarão, expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Eu vou orar agora para que todo aquele que esteja vendo ou a live ou o vídeo do YouTube venha ser batizado no Espírito Santo para falar novas línguas. E eu vou explicar por quê. Eu já li vários livros. Quando eu fui chamada ao meu ministério foi em final de outubro de 2023. Então tem 2 anos que eu tenho vivido isso e estudado muito sobre o meu ministério. E é muito importante que a gente faça isso para poder operar com ai, como é que gente, com intencionalidade, essa palavra. Para a gente poder operar com intencionalidade, estudem mesmo, tá? A Bíblia, sigam pessoas evangelísticas, profetas, ouçam testemunhos são muito legais. Não quer dizer que o que aconteceu com a outra pessoa vai ser igualzinho para você, isso é muito importante que a gente saiba. Mas a gente tem uma base, né? Isso já aconteceu com outra pessoa, não, tá? Então é o seguinte, agora aí na sua casa, eu quero que você
respira, fecha seus olhos. E nós todos juntos, tá certo? Vamos em concordância. Eu vou orar e vocês vão concordar. Sim, Senhor, é verdade, Jesus. Porque a palavra de Deus diz que para que a gente ore em 2 ou mais, em concordância, porque onde se concorda na terra, se concorda no céu. Então, se desliga, se a gente liga aqui na terra, estamos ligando no céu. E por que nós vamos orar por batismo no Espírito Santo? Para que possamos falar em línguas. Não é para que você saia profetizando em línguas por aí para falar bonito para os outros. O batismo que eu estou falando é sobre o dom de orar em línguas para edificação própria. O dom de línguas são 4, vamos lá. Profetizar em línguas, e se você profetizar, que você também tem o dom de tradução de línguas, ou que haja alguém junto com você que traduza, porque não adianta você profetizar em línguas se a pessoa não vai entender, tem que ter quem traduza, certo? 2 dons já. Profetizar em línguas e tradução de línguas. Línguas estrangeiras, que é quando você está orando em línguas, sílabas que você não entende, mas alguém vai entender na língua dela, no dialeto dela, sem nenhum sotaque, porque quem está falando é o Espírito Santo através da tua boca. Esses 3 dons. Eu não tenho nenhum dos 3, pelo menos até hoje não aconteceu, tá certo? E o quarto, que é isso que eu tô falando, que é o dom de orar em línguas para edificação própria. E esse aqui, meu amigo, tá lavando louça, tá orando, tá limpando a casa, tá orando, tá dirigindo, tá orando, tá sozinho em casa, tá orando, tá caminhando, tá orando, tá na academia, tá orando. Porque o dom de orar em línguas estranhas é para edificação própria. Quando você está lá soltando várias sílabas desconexas que você não entende o que está sendo dito, o próprio Deus ministra no teu espírito coisas que você não sabe agora. Mas em algum momento você vai falar alguma coisa que você nunca ouviu ninguém dizer. Mas em espírito você tem certeza do que está falando. E isso é só através de orar em línguas para edificação própria. Apenas. E este dom é liberado a todos. Toda a igreja tem o dom, recebe do Espírito Santo de orar em línguas para edificação própria. Entendido isso? Vamos lá. Agora vocês concordam comigo, tá certo? O Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo vem sobre cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que está assistindo esse vídeo no YouTube, Senhor. E com teu poder e com teu fogo, se derrame sobre elas. Espírito Santo, intensifica o teu poder agora. Vocês podem estar sentindo aí arrepios, vocês podem estar sentindo um calor, vocês podem estar sentindo um tremor e também podem estar sentindo uma eletricidade correndo pelo seu corpo. Josi, eu não estou sentindo nada. Não tem problema. Nós caminhamos por fé e não pela vista. Crendo que você está recebendo, receba. Se a tua boca começar a querer falar, deixa falar. A maioria das pessoas tem vergonha. Não se envergonhe diante de Cristo. Ele não se envergonha diante de nós na cruz. Então, se você quiser falar algumas sílabas aí, e começa assim, tá? Às vezes vem só 2 sílabas, às vezes vem uma frase inteira de sílabas, às vezes vem tudo de uma vez. Para mim, começou vindo poucas sílabas. Eu nem lembro quais eram. Mas veio primeiro, por 2 semanas veio poucas sílabas, depois veio uma frase que eu ficava repetindo. Era a mesma frase sempre. Uma frase de sílabas desconexas que eu não lembro agora. E hoje eu oro em línguas, eu posso orar horas. Eu nem sei, eu nem preciso pensar, sai, sabe? Automaticamente é o Espírito Santo. Às vezes eu estou em algum lugar e o Espírito Santo quer que eu ore em línguas sobre aquele lugar. Porque às vezes você está se sentindo mal. Exemplo, acordou, não quero ler a Bíblia. O que é essa opressão? Não sei, Jus. Então ore em línguas. Quando você não souber pelo que orar, então você ora em línguas. Quando você não souber o que está acontecendo, ore em línguas. Quando você está num ambiente e você não consegue discernir o que está acontecendo, ore em línguas. Está no culto, está estranho, ore em línguas. Está sentindo uma opressão, ore em línguas. Tá certo? Alguém está sentindo alguma coisa? Pode enviar para mim aqui nos comentários. Senhor, intensifica o seu poder. Senhor, intensifica o teu Espírito Santo. Senhor, intensifica a tua presença. Onde essas pessoas estiverem, Senhor, intensifica. Intensifica a presença do Espírito Santo onde essas pessoas estiverem, Senhor. Lá na França tem gente sentindo o calor do Espírito Santo. Intensifica, Senhor. Intensifica. Deixa mais palpável, Senhor. Intensifica a tua presença, Jesus. Intensifica. Que as pessoas sintam palpavelmente a tua presença, Senhor. Que quem estiver chegando, está pegando no fio da meada, faz com que elas entendam o que está acontecendo agora nesse momento, Senhor.
Diaconisa Fátima, estou fraca, sinto uma opressão terrível. Nós damos ordem agora, todos que estão nesse vídeo agora, nós damos ordem para que este espírito infernal de fraqueza bata em retirada agora no nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Nós passamos o sangue de Cristo do alto da cabeça da Fátima até os seus pés. Ela tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Fátima, se houver algum pecado que você ainda não confessou, você pode confessar aí. Ou me manda mensagem depois pelo direct, tá? Mas você pode só confessa. Satanás tem pavor que confessemos pecados. Satanás tem pavor que nós perdoemos alguém. Pavor. Porque é uma porta que se fecha para ele. Amém? Estamos finalizando aqui. E eu quero agradecer a tua presença nesse vídeo. Envie esse vídeo para quem precisa assistir. Você não sabe quantas almas tu pode estar evangelizando sem precisar dizer uma só palavra. Envia esse vídeo para quantas pessoas vocês puderem. Pessoal que está na live, esse vídeo vai estar postado no YouTube daqui a pouquinho. E vocês podem enviar esse vídeo para todas as pessoas que vocês gostariam que assistissem. Tá certo? Amém? Então não esquece de curtir, compartilhar, de se inscrever e de comentar. Tá certo? Grande beijo.